Continuando então aqui com o Word, vamos mostrar agora mais umas coisas interessantes. Vou abrir aqui o Word. E vou criar um documento em branco. E agora vamos aprender a criar um sumário, né, que é uma referência das páginas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar pelo menos um título, né? Vamos chamar de capítulo, né? Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Vamos criar 4 capítulos. Capítulo 4. E dentro de cada capítulo eu vou ter um texto, né? Então, vou copiar esse texto aqui, eu vou replicar várias e várias vezes. Deixa eu copiar só com um ponto aqui. Então, estou colocando aqui os textos, estou replicando. Colar vários, tem o capítulo 1, tem esse texto aqui. O capítulo 2 tem esses textos aqui. O capítulo 3 também. Vou copiar agora, é um capítulo maior, vou copiar esse texto aqui até o final. Copiar, para copiar e colar. Então vou mostrar aqui, você pode selecionar tudo, vim aqui em copiar, aí você vai no cursor onde você quer e clica em colar. Se quiser colar de novo, vem no capítulo 4, colar, colar de novo, colar mais uma vez, colei 3 vezes o mesmo texto. Então temos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. E aí, vamos fazer o seguinte, eu quero separar os capítulos aqui por página, né? Então o capítulo 1 vai estar na primeira uma página, capítulo 2, eu pressiono Ctrl Enter. Ele quebrou a página, foi lá para a próxima página. Então aqui, vou diminuir aqui. Capítulo 3, mesma coisa, coloco o cursor aqui no canto, Ctrl Enter. Mesma coisa no 4, Ctrl Enter. Agora eu vou voltar aqui no começo, eu vou fazer isso comigo com o capítulo 1, vou botar aqui Ctrl Enter, e está aqui embaixo o capítulo 1. Aqui na primeira página nós vamos criar um título, vou botar aqui na primeira página, vou colocar aqui um título, por exemplo, título principal, vou centralizar, vou diminuir o zoom aqui, e vou colocar um Enter aqui, até ficar centralizado na página aqui, mais ou menos centralizado. E vou aumentar, né, esse título aqui, vou colocar aqui um tamanho 36, botar ele negrito. Aí vou vir aqui embaixo, vou criar mais uma página, vou dar um Ctrl Enter aqui. Voltei aqui na página anterior. Vou voltar aqui agora. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e selecionar tudo. Para selecionar todos os textos de todas as páginas, pressiona Ctrl T. Aqui no Word é Ctrl T. Geralmente é Ctrl A, mas no Word é Ctrl T. E aí selecionei todos, pode ver que está todo mundo selecionado. Eu vou vir aqui alterar a fonte, só a fonte, para Arial. Muito bem. Voltar lá no início. Pode ver que está tudo aqui ainda. Tem uma página em branco, que não tem nada, e tem aqui os capítulos 1, 2, 3 e 4. Então vamos selecionar o capítulo 1 aqui, e vou vir aqui nos estilos, e vamos colocar aqui nos estilos um título. Vou colocar aqui como título 1.
E eu vou mudar aqui, né, o título 1 aqui ele botou como calibre, eu vou botar como Arial novamente. E vou botar em negrito. E a fonte, a cor eu quero automático. Eu vou dar um espaço aqui. Capítulo 1. Aí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui, vou vir no pincel. Marquei o pincel. Venho aqui. Capítulo 2. Faço a mesma coisa, seleciono o pincel. Faço no capítulo 3. Vou dar um Enter aqui para dar um espaço. Seleciono o capítulo 3. Faço a mesma coisa no capítulo 4. E tenho aqui então todos os meus capítulos. E agora eu quero criar um sumário aqui nessa página para que apareça aqui quais são os títulos e o número das páginas, né? Então eu venho aqui em referências. Estou aqui na página inicial, venho aqui na aba referência. Aqui no primeiro botão tem sumário. Então você clica aqui, ele vai dar uma opção de sumário automático aqui. Então só basta você clicar aqui, pronto. Ele criou aqui o sumário, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então o capítulo 1 está na página 3, o capítulo 2 está na página 4, o capítulo 3 está na página 5, o capítulo 4 está na página 6. Então ali, se eu passar o mouse aqui, ele diz assim, ó, documento atual, Ctrl mais clique para seguir o link. Então se quiser ir direto no capítulo 4, seleciono o Ctrl, mantenha pressionado a tecla Ctrl e clico aqui. Ele foi automaticamente aqui para o capítulo 4. Então temos aqui o nosso sumário. Agora basta salvar o arquivo se você desejar. E temos aqui um arquivo, né, com um título, sumário e vários capítulos. Vamos agora no final da página aqui. Final do capítulo 4. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Criei uma página nova. Imagine que você queira inserir uma imagem agora aqui, né? Então eu posso vir aqui em inserir. Posso vir aqui em inserir imagens. Então eu posso vir aonde eu quero aqui, tipo, deslocar o C. Dados 2019. Por exemplo, férias aqui. Vou pegar aqui uma imagem e vou inserir. Então ele insere aqui a imagem. E aí depois você pode clicar aqui embaixo, né, ou clicar aqui no cantinho da imagem, aqui no final, dar um Enter. E você pode escrever aqui, né, figura 1. Teclado. E aí você pode centralizar esse texto aqui e colocar aqui, né, como negrito, figura 1, teclado. Então, nos textos acima, você pode vir aqui e colocar aqui, né, como mostra a figura 1 e continua o texto. Então, você pode usar essa referência de imagens assim. Vou botar aqui um Enter agora, vou voltar aqui no começo. Com Backspace eu voltei aqui para o alinhamento à esquerda, ou se estivesse aqui, por exemplo, é só clicar aqui no alinhamento à esquerda. Vou dar mais um Enter. Vou dar um Ctrl Enter para criar uma nova página. E agora vamos ver como criar uma tabela, né? Então, vem aqui, estamos na página inicial. Vamos aqui em inserir, tabela. Aí, eu vou só, antes de criar a tabela, vou dar mais um espaçamento aqui. 2, 3 Enters. E vou criar uma tabela aqui de 4 colunas. Aliás, 3 colunas. Vou dar um título dessa tabela aqui de lista de tarefas. Vou selecionar e vou colocar em negrito, lista de tarefas. E aqui eu criei uma tarefa de uma linha, uma tabela de uma linha só. Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui e inserir tabela, 3 colunas, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e assim por diante. Vou botar aqui então. Eu queria mais linhas que isso daqui. Beleza, vem aqui na última
coluna da última linha e dá um tab. E for dando tab, continuando tab, o Word vai criando automaticamente para você. Então aqui na primeira coluna, vamos dizer aqui que é a tarefa. Aqui o prazo. E aqui a situação, né? Concluído. Vou botar aqui como concluído. E aqui a tarefa, por exemplo, tarefa 1, tarefa 2, e assim por diante. O prazo aqui, por exemplo, é 1º de janeiro de 2020. E assim por diante. Vou botar os prazos aqui, concluído, sim. Pode deixar sim, sim, e vai preenchendo da forma como for fazendo isso aqui. E aí, você pode vir aqui na página inicial, novamente, e colocar como negrito, né? E centralizado. Então, somente eu selecionei aqui toda a linha dessa coluna aqui, voltei como negrito e centralizado. Então, ficou aqui uma tabela com os títulos centralizados, aqui as tarefas e assim por diante. Posso aumentar o tamanho da fonte se eu quiser. Então, vem aqui aumentar o tamanho da fonte para 12 ou para 13. E assim por diante, né, você pode fazer. Você pode também imprimir uma tabela em branco. E aí você pode preencher a caneta, né, a lista de tarefas que você pode precisar. A companhia de tarefa, o componente aqui, né, de tabela é bem interessante para quando você quer organizar assim, em dados tabulares, né, os seus dados. Temos aqui então a figura e vimos também a questão de como criar um sumário. Então aqui mais alguns recursos interessantes do Word, alinhado então com o que a gente já tinha visto relacionado à parte inicial lá de como criar um currículo também.